Argel Franceschini, gerente de e-mobility E autônomos? E autônomos da Volkswagen Caminhões, certo? Vai contar para a gente uma historinha muito interessante sobre um caminhão autônomo que está rodando por aí em testes. Isso. Né? Numa aplicação canavieira. Agora, vamos começar, Argel. De onde veio a ideia de fazer esse caminhão? Como é que ele apareceu? A história, ela é... Acho que a história faz parte da estratégia, né? Então, a gente tem uma estratégia muito bem definida na parte de tecnologias novas e o caminho que a gente segue nos próximos anos. Então, são 3 pilares que a gente tem como base para a gente se definir novos desenvolvimentos dentro da estratégia, ou seja, conectividade, elétrico e automação. A gente entende que são 3 pilares que a gente vai trabalhar nos próximos anos, e o mercado tem trabalhado em cima disso como tendência e como demanda dos clientes em relação à eficiência energética, redução de emissões, a própria eficiência de operação de uma frota. Então a automação vem para complementar e trazer ganho de eficiência numa operação de um cliente. Então, dentro dos pilares a gente tinha concluído já a conectividade. A gente tem uma marca hoje, a Rio, que é o Rio, que atua de uma forma muito sólida em cima da parte de conectividade. A gente tem embarcado cada vez mais conectividade nos produtos. E ao mesmo tempo a gente fez o segundo pilar, que foi a eletrificação. O e-Delivery foi apresentado já na Fenatran, na última Fenatran, acredito, pré-pandemia. Hoje ele já é uma realidade, é um produto seriado, né? E faltava fechar o último pilar, que é o pilar da automação. Então o Autônomos vem para a gente completar essa estratégia e é o primeiro passo que a gente está dando, né? Ainda olhando muito para áreas restritas, né? Áreas mais controladas, mas fazia parte já da estratégia a gente entrar nesse segmento que é a automação. Aí como é que esse caminhão saiu do papel? Eu acho que no mesmo formato que a gente tirou o elétrico do papel, né? A gente trouxe caras novos para dentro do que a gente já tinha de base. A gente tinha uma base muito sólida na parte diesel, né? Na parte de caminhões. E a gente começou a agregar novas competências na fábrica, principalmente na área de software, né? Então, na área de software a gente agregou muita gente nova na parte de desenvolvimento de controles. Trouxemos parcerias, né? Que onde a gente foi começando a construir, né? O mesmo formato que a gente fez para o Eletron. A gente tinha um cliente, a gente tinha parceiros, a gente tinha uma boa engenharia que veio trabalhando na parte de integração e que eu digo, né? Hoje a gente está migrando numa fase onde a gente tinha muita engenharia mecânica e hoje a gente tem uma engenharia mecânica e muita engenharia de controle e software dentro da fábrica, né? Então era um negócio que a gente tinha pouca atuação, a gente tem muita atuação. E a automação e a eletrificação demandam muito mais essa parte de controle e software, né? Tá. Bom, vocês montaram esse caminhão com base, ou seja, um trabalho de vocês e trabalho com parceiros, né? Uhum. Me conta essa combinação, como é que funcionou, como é que cresceu, de onde saiu a primeira ideia? Nossa primeira ideia vem de algumas conversas, né, que a gente teve ao longo dos últimos anos, né, de entender as aplicações, quais são as aplicações que a gente poderia ter mais proveito de automação. Então, muitos a gente entendeu que eram áreas confinadas, e a gente já tinha um trabalho de canavieiro, a gente já escutava a demanda de clientes que entendiam que aquela aplicação poderia ser automatizada. Então vinha muito de entender um pouco do que eles precisavam. Nisso a gente conseguiu fechar parcerias estratégicas, então a gente trouxe empresas estratégicas que detinham sistemas e componentes que eram core para a gente poder aplicar naquele veículo. Então a gente trouxe empresas do Vale do Silício, empresas americanas, a gente trouxe o BMB que fez a parte do canavieiro, né, de transformar aquele caminhão numa aplicação para cana-de-açúcar. A gente trouxe a nossa base diesel, a parte de transmissão automatizada para dar um pouco mais de robustez na operação. Então foi juntando o quebra-cabeça em um formato que a gente trabalha hoje no elétrico, né, de parcerias do e-consórcio, que a gente trabalha na fabricação do diesel, que é o consórcio modular. A gente só estendeu um pouco, né, com novos parceiros na parte da automação. Bom, como é que funciona o teu caminhão autônomo, então? Que nível que ele é? O que ele tem a mais do que o... Hoje a gente está na primeira fase da automação. Quer fazer o piloto, é o primeiro piloto que a gente está colocando, mas a gente já está com um caminhão que ele é um nível que ele permite para aquela aplicação entregar um posicionamento em relação à colheitadeira preciso,
a gente tem uma precisão de 2,5 cm naquela aplicação, é muito próximo do que é, você não tem como garantir isso com um piloto, né? A gente consegue ter controle de velocidade, a gente consegue seguir a colheitadeira na mesma posição, sem variar, né, distanciamento, uma posição de GPS, uma posição de direção, uma direção eletrificada que ela te dá uma precisão e sem intervenção do motorista. Então, é uma aplicação que para aquela área restrita a gente pode estar um nível 2 para 3, né? Que eu já não tenho, o motorista continua operando o caminhão, ele continua sentado no caminhão, não tiro ele fora ainda. Ele está do lado direito. Ele está sentado na posição dele. Ou está na posição do volante. É isso. Só que ele aciona o piloto automático do caminhão e ele deixa o caminhão seguir a colheitadeira do mesmo jeito que ele faria manualmente. Mas ele não intervém na direção do caminhão. Não está usando muito sensor que depende disso, tá? Então a gente está muito mais com câmera, radar e a parte de posicionamento por mapas, né, GPS. Então a gente evita de naquela aplicação colocar muito sensoriamento que depende de quem é mais sensível. Então é um step de automação que a gente não usa muito do LiDAR, por exemplo, que é mais sensível à poeira, à contaminação, mas a gente foca muito mais na parte de câmera, radar e o próprio posicionamento por mapas, né? Tá. Esse caminhão, por exemplo, dando certo, né, supondo-se, deve dar certo em algum momento, na aplicação da cana, onde mais ele pode ser do que a gente colocado? Entende de aplicação autônoma, e o que eu acredito muito que é onde a gente deve começar, são áreas fechadas. São áreas que você tem um controle da situação melhor do que você tem numa cidade, numa rodovia. Então, muito provável, área agrícola, que é o nosso primeiro piloto, mineração, portos, áreas que você tem um ambiente controlado sem muita intervenção humana. Retroporto, né? Retroporto, né? Assim, movimentação de container, uma mineradora, uma área agrícola, uma colheitadeira, são áreas que a gente entende que são extremamente mais viáveis, né? A gente consegue ter um controle maior da situação, e é onde faria sentido para começar, até que você tenha uma tecnologia madura o suficiente para você poder aplicar numa cidade. Hoje, você olhar quem aplica carro autônomo, a maioria está testando versões beta dos seus sistemas, né? Em carro de passeio você tem um pouco mais de atuação na parte urbana. A gente está evitando de entrar na parte urbana, até porque precisa de muita maturação ainda para a gente poder assumir essa aplicação. Os seus parceiros, eles estão com software ou equipamentos em versão beta ou já um pouco mais avançado? Todos os nossos trabalhos na automação ele ainda é protótipo, não existe nada seriado. Então tudo que a gente está em desenvolvimento. Então a gente está indo para aplicações que nos permitem criar lotes piloto, ou né, carros piloto, para operar em determinadas condições. Mas a gente não trabalha ainda, ninguém trabalha com versão seriada, produção seriada. Qual o perfil, a proposta desse caminhão? Tá? Ele vai rodar quanto tempo, ou quantos quilômetros, ou quantas horas, para vocês fazerem uma avaliação, e a decisão de continuar com o projeto vai ser tomada quando? O caminhão hoje está na operação, cumprindo uma safra inteira, então já está desde maio, provavelmente abril, operando ele na safra. A gente deve avançar no próximo ano com mais testes e mais trabalho de dar um pouco mais de volume para a operação, ter mais dados, ter mais massa de veículos rodando, para a gente tentar garantir que o que a gente está colocando na aplicação realmente entrega o que a gente espera e fazer as atualizações de software e as evoluções do que a gente aprende com aquela massa de dados que a gente coleta no campo. Qual é a função dele na operação da cana? Principalmente ganhar produtividade. Eu consigo diminuir o dano na plantação, o broto, né, da cana, ele diminui a quantidade de vezes que eu danifico, ou seja, eu consigo manter aquela linha de uma forma constante, o pneu, então, sem muita variação, né, de motorista para motorista, então eu diminuo a variação, eu diminuo o dano no broto, eu consigo manter a velocidade em relação à colheitadeira constante, eu evito tanto do caminhão avançar em direção à colheitadeira e causar uma quebra de um espelho, dano numa máquina, tanto de manter a velocidade, não ter que ficar
Hora o caminhão avançou mais, hora... Então eu ganho produtividade, eu ganho constância na operação. Isso não dá... Evito também de que o broto danificado tem que ser replantado, então eu tenho que ter um retrabalho de lavoura. Então, isso, o foco do autônomo na operação comercial, ele é 100% ganho de eficiência na operação. Esse é o principal foco. O que acontece com o caminhão quando, por exemplo, ele acaba a operação diária, precisa ir para a base? O motorista assume, leva na mão? O motorista pode levar na mão. Sim. Aí ele já não usa, já não vai pelo... Ele pode desabilitar o piloto automático e levar o caminhão como qualquer caminhão normal. Certo. Qual é o caminhão que foi escolhido para isso? Hoje a gente começou especificamente na cana, então o nosso caminhão é o 31280. Ele é um caminhão preparado especificamente para esse tipo de operação. Então você vê, não sei se você já viu, mas ele é um caminhão bem diferente do que um caminhão normal, 31280. Então ele tem... Só o visual dele com aqueles pneuzões. Tem um eixo bitola larga, os pneus de flutuação para evitar, né, a compactação do solo. Você tem um implemento específico para cana-de-açúcar. Você tem as proteções contra palhas, fechamentos, a transmissão automatizada, que te dá um trabalho melhor de acompanhamento da máquina, de controle. Ele tem um piloto automático, então ele consegue manter velocidade e acompanhamento de velocidade com a colheitadeira. Ele é um caminhão bem diferente do que a gente tem no série. Ele é preparado para aquela configuração cana-de-açúcar. Certo. Esse caminhão é um caminhão, originalmente era convencional, motor diesel, transmissão, tudo isso certinho. É possível pensar ou imaginar esse caminhão rodando com algum outro tipo de motorização para aumentar a experiência? É possível, é possível. Não diria que hoje a demanda exista, mas é possível. A automação, ela pode ser aplicada com qualquer tipo de motorização. Sim, mas vocês não têm essa ideia ainda. Você está me dizendo, hipoteticamente, é possível. É possível. Mas rodar com ele elétrico ou no gás, não... Fica aberto. Certo? Como ali não tem balança para ele andar. Ele é um caminhão que hoje, né, nessa configuração, ele opera fora de estrada, né? Opera na fazenda. Mas é possível trabalhar com qualquer tecnologia nele. Você pode dizer quem é o cliente, não? Não, acho que ainda não, né? Vou achar... foi pro Grupo Vamos. Vamos. Tá. Os 20 que a gente já fechou foi eles. Aí eles compraram 20 desses. 20 autônomos? Isso. Vão todos aqui para o estado de São Paulo? A unidade aqui? Eu imagino que sim. Eles vão... Eu não tenho certeza de qual. Eles vão alugar os autônomos ou não? Isso. Não é na fazenda deles? Não. O Grupo Vamos é a locadora, né, dos caminhões. Eles são os donos dos caminhões. Mas vão operar em um cliente de cana-de-açúcar. Mas um cliente desses assim, ele vai estar preparado para pegar uma coisa tão diferente dessa, tão exótica? Hoje não é tão exótico, porque quando você coloca o motorista para treiná-lo, né, e a gente sempre faz a entrega técnica nesse tipo de caminhão, você percebe que é muito simples operar. É muito intuitivo a operação no caminhão. Então, o trabalho que a gente fez muito em cima do autônomo e foi ao longo dessa última safra que a gente aplicou o caminhão na colheita, foi de realmente trazer a interface para um operador de uma máquina agrícola de uma forma simples que ele possa, com poucas ações, ativar e desativar o piloto automático e o modo autônomo. Então é um trabalho também de como fazer uma interface ou uma máquina o mais simples possível para que você possa ter um sucesso na aplicação. Eles negociam a locação do caminhão e vocês vão lá fazer uma entrega técnica, treinamento. Tudo junto, na verdade. A gente faz um trabalho muito em conjunto. Isso que nós conversamos é o caminhão autônomo da Volkswagen, que, pelo que vocês acabam de perceber, vai muito longe do que uma simples unidade de teste. Quer dizer, já são 20 unidades vendidas pelo Grupo Vamos, que vai locar isso aí para operadores da aplicação agrícola. Isso. Quer dizer, é tudo cana-de-açúcar ou tem alguma outra operação agrícola? Cana-de-açúcar. Só cana. Uhum. Tá certo. E a gente está na boca aí para ver isso aí em loco, ao vivo, em alguma dessas aplicações. Certo? Muito bom. Fica o convite. Obrigado. Sempre bem-vindo. Prazer em conversar com você. Por enquanto é isso.